E aí, meu povo, estamos iniciando hoje mais um Lampcast. Oi, gente, eu sou a Jamília Almeida. Estamos agora em mais um episódio do Lampcast com muita informação legal para vocês. E estamos com um convidado especial. Hoje estamos recebendo a Natália Leal. Oi, gente! Olá! Seja bem-vinda, Natália. Obrigada! Nossa parceira na loja, com projetos lindíssimos que a gente adora iluminar. E com um posicionamento de mercado super interessante, com boa visibilidade. E aí a gente convidou a Natália para trazer um pouco da experiência dela, para compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Ai, gente, vai ser um prazer. Vamos bater um papo aqui, né? Colocar os papos em dia. É isso. Uma conversa descontraída. A Natália vai contar um pouco sobre os processos dela, um pouco sobre a carreira dela, como ela iniciou. E acho que agora a gente já vamos dar o pontapé inicial. Queria saber, como que tu nasceu para arquitetura? Como que surgiu essa vontade de fazer arquitetura? Conta pra gente. Olha, engraçado. Foi uma coisa bem orgânica na minha vida. Porque, assim, eu venho de uma família de advogados. Então, assim... O processo natural era ser advogada. Ser advogada, né? Então, assim, pai, mãe, avô, prima, todo mundo, irmão, todo mundo é advogado. Então, assim, realmente eu não tinha ninguém, assim, eu não tinha uma referência, né, de arquiteto na minha vida. Mas aconteceu uma coisa que a minha mãe, apesar dela ser advogada, né, ela gostava demais dessa parte, assim, de arquitetura, principalmente a arquitetura de interiores, né? E aí, desde pequena, que ela me levava para Casa Cor. Então, assim, eu criancinha, de verdade, assim, eu acho que com 5 anos eu já ia para Casa Cor. E assim foi até eu ficar mais velha. Infantil, né? Exatamente. E também, assim, quando eu estava no colégio, na época de colégio, eu sempre tive essa veia da criatividade, sabe? Então, assim, sempre que tinha um exercício, assim, de sala e tudo, tem que criar uma música, eles me chamavam para fazer a letra. Então, assim, fazer desenho. Eu gostava muito de artes, entendeu? Então, para mim, foi um processo natural. Quando chegou, assim, perto daquela fase, né? Que a gente é muito novo, né? Quando escolhe. Mas quando chegou perto daquela fase de escolher o que é que eu vou fazer de faculdade... sabia. Aí eu fiz arquitetura. Cheguei a fazer também vestibular para publicidade, que também tem um link, né? Ali da parte da criatividade. A parte prática não parece muito, né? Mas a parte, assim, da questão da criatividade tem a semelhança. Mas acabei, não, eu quero arquitetura mesmo. E assim eu segui como arquiteta e fiz a faculdade. Não teve tudo, já passou e já foi. E como foi o início da tua carreira, quando terminou aquela coisa, né? Que todo mundo fica, como é que vai ser quando eu me formar? Tu teve alguma experiência profissional antes de se formar? Como é que foi essa tua inserção no mercado? É engraçado, assim, essa questão da experiência antes de se formar, né? Todos os estágios que eu fiz antes de me formar, nenhum era de arquitetura de interiores. Então, assim, todos os escritórios que eu estagiei, escritórios muito bons aqui de Fortaleza, mas todos na área de arquitetura de edificação, né? Então, assim, fazer galpão, fazer escola, fazer até prédios, mas nessa área. Mas eu, como tinha aquela raiz ali da minha infância, né? De quando a minha mãe me levava para Casa Cor. Exatamente. Então, assim, eu tinha essa vontade de trabalhar também com interiores. Claro que lá no escritório a gente faz tudo, né? A gente pega todos os ramos da arquitetura, mas hoje em dia, o meu escritório, eu diria que 80% é arquitetura residencial de interiores, né? Ou arquitetura sem ser de interiores, mas também residencial. Então, assim, apesar da gente também fazer o comercial, o grande foco lá do escritório é o residencial. E aí, como a gente trabalha sempre na indicação, né, de um para o outro, acaba que eu vou sempre permeando por esse meio aí do residencial. Linha. Exatamente. Mas, voltando à questão de antes, né? Então, eu sempre estagiei sem ser com interiores, mas aí, quando eu me formei, eu falei, não, a gente, quando começa na carreira, a gente sempre começa fazendo coisa pequena, né? Ali para a família e tudo. Então, eu comecei fazendo projetos para os meus familiares, coisas pequenas. Já começou com o escritório? De me formar. Não, antes mesmo de me formar. Antes de me formar, eu já fazia coisinhas pequenas, decorações, coisas pequenininhas, né? Ali de bem simples. E aí, quando eu me formei, né? Eu acho que eu estava com 1 ano de formada, mais ou menos. Já estava no mercado de trabalho, mas não tinha meu escritório físico, né? Mas estava ali inserida no mercado. E aí, quando eu me formei, comecei a criar uma cartela de clientes maior e senti a necessidade de ter o espaço físico, né? Porque eu acho, assim, que é diferente, né? Você ter um local para você receber seus clientes e tudo. Então, eu acabei sentindo essa necessidade. Aí, comecei a me organizar para abrir o escritório, né? E aí, o nosso espaço físico agora está com 5 anos. Vai fazer agora, daqui a 2 meses, faz 5 anos que eu inaugurei lá o escritório.
Então, e aí foi super... Então, no total, são 6, 7 anos, mais ou menos? Eu tenho 7 anos de formada, né? Então, 7 anos no mercado. Um pouquinho antes, como eu falei para vocês. Mas de escritório físico, a gente está há 5 anos no mesmo endereço. E, assim, até hoje, graças a Deus, foi ótimo, assim. Vários sonhos realizados, né? Dos clientes lá. Só sucesso, a gente acompanha, claro. A gente, assim, falando sobre a estrutura física do escritório... favorece muito essa questão do trabalho em equipe, né? A divisão de tarefas, que é um tema que a gente queria falar um pouquinho contigo, sobre como é que tu faz essa tua metodologia mesmo da divisão de tarefas, essa coisa dos prazos, etapas de projeto, como é que isso é organizado dentro do teu escritório. É bom até fazendo uma observação, esse podcast surgiu, né, exatamente na ideia, eu numa conversa informal com a Natália, e daí ela falando os métodos dela, como é que ela fazia, e tipo assim, ela se mostrando super criteriosa, né? Tipo assim, mas que dia que tu faz isso? Aí ela, eu viro à noite, eu fico acordado, não sei o que. Não, a gente tem que contar isso no podcast, tem que falar sobre isso. Esses processos, tu já, quando tu abriu o escritório, tu já sabia, tipo assim, eu vou por esse caminho, esse é o processo, eu quero fazer assim, ou tu foi descobrindo com algum erro, alguma coisa que não deu certo, como que tu chegou nesse método que tu utiliza hoje em dia, assim? No começo não era nada parecido, né, com a forma como eu faço hoje. Foi um crescimento muito grande, né? Eu acho que a vivência do escritório, realmente ali aquele espaço físico, proporcionou realmente que eu pudesse minimizar ao máximo qualquer falha, né, que eu tivesse ali no projeto da criação. Então, assim, hoje em dia, realmente, é tudo bem organizadinho. Eu sou bem cri-cri. Quem trabalha comigo sabe. Então, assim, desde a concepção, né, ali, então a gente senta com o cliente realmente para fazer aquele briefing bem detalhado. Porque o briefing ele é muito importante, porque quando a gente faz um bem detalhado, significa menos alterações, né? Depois que o projeto fica pronto. Então, assim, quanto menos alterações, é bom para a gente. A expectativa, né? Exatamente. E também é bom para a gente, porque a gente otimiza nosso tempo, mas é bom para o cliente também, porque ele recebe o projeto dele mais rápido, então ele executa mais rápido, né? E consegue se mudar para a residência ou para o comércio mais rápido. Então, assim, desde a etapa do briefing, aí realmente essa parte eu faço eu mesma ali, né? Com o cliente, então faço super bem feito. Depois eu faço a parte da criação, né? Também de acordo com o que a gente resolveu ali na reunião do briefing. E aí, depois que termina a etapa da criação, a gente tem eu tenho a minha equipe, né? Então, eu tenho uma pessoa que faz a parte da renderização. Então, a gente faz todas aquelas imagens. Que é muito importante para o cliente ver como é que vai ficar, né? Total. E não ter aquela surpresa na hora que o projeto ficar pronto, né? Então, assim, a gente faz as imagens renderizadas, né? Aí senta novamente com o cliente para estar ali discutindo, né? Ponto por ponto. Se o briefing tiver sido bem feito, geralmente, né, uma alteração muito mínima, né, uma coisinha ou outra passa ali, certo? E aí, passando essa fase, também tem as pessoas na minha equipe que trabalham com a parte do detalhamento, né? E aí o detalhamento é a parte principal, assim, é minucioso. E aí que entra a história realmente, porque o pessoal fala que eu sou cri-cri, né? Meu detalhamento eu tento fazer ele bem completo mesmo, para não ficar nenhuma informação de fora, entendeu? E aí entra a história, né, que já entra vocês, que é a parte do luminotécnico, né? Então, assim, especificação das luminárias, eu coloco tudo bem certinho, né? Temperatura de cor, enfim, potência, a gente coloca tudo. E também, assim, fora tudo isso, né, que isso aí é só a rotina, né, da gente, tem também a questão da atualização, né? Que a gente tem que estar o tempo inteiro se atualizando. Isso que eu ia falar, porque, tipo assim, tu vê tudo isso, assim, vê cada detalhe. E, assim, quando você vê cada detalhe, você tem que conhecer muito de tudo, né? Tipo assim, porque pra tu botar um projeto ser diferente, colocar uma pedra diferente, uma luminária diferente, e conferir item por item, né? Porque a gente estava conversando que tu faz isso e confere cada coisa. Tu tem que buscar, e como é que tu arranja tempo, como é que tu organiza isso, assim, né? Aí é que entra o problema, né? Aí é que entra o problema. Lá no escritório, essa questão do tempo, né? O meu escritório, em particular, assim, eu não tento ganhar pela quantidade, entendeu? Eu pego menos projetos, faço o meu valor que eu acho que é o justo para o meu cliente, que fique bom para mim, mas eu tento pegar um pouco menos projetos, não assim série, tá entendendo? Porque a gente sabe que tem profissionais que já preferem ganhar mais na quantidade, né? Eu prefiro trabalhar mais aquele cliente, então eu pego o projeto e, assim, faço todo o acompanhamento, entendeu? Então, assim, quando terminar a etapa da criação, do detalhamento, que eu faço, apesar de eu ter uma equipe para fazer o detalhamento para mim, eu faço toda a correção pessoalmente. Então, assim, eu corrijo prancha por prancha do detalhamento, aí vai, volta, né, até ficar toda certinha. Então, quando tá tudo pronto, é que entra as partes principais.
que é o acompanhamento pós-entrega do projeto, né? Então, assim, para mim é muito importante. E realmente, para eu ter tempo, né, de estar fazendo isso, eu não tenho como ter tantos projetos simultâneos. Porque tem a cara da tua marca, né? Além de tudo isso, tu tem que estar em rede social, visitando obras, visitando... A gente tem que ir nos eventos, né? E estar se atualizando e fazer viagens, né? Uma vez por ano, pelo menos, eu procuro fazer pelo menos a viagem da Casa Cor São Paulo, mas outras também. Mas a da Casa Cor a gente tenta ir porque é uma referência, né? Sim. Acaba que São Paulo vira uma referência para as outras cidades. Então, certeza. eu tento fazer pelo menos uma vez por ano. Então, assim, sim, eu tenho a equipe, mas eu sou um pouco assim, eu gosto de estar ali dentro de tudo, de todas as etapas, entendeu? E quando a gente termina a parte do projeto, aí entra a questão da execução. Então, eu pego todos os orçamentos para os clientes, certo? Dentro daqueles orçamentos, que foi até o que a gente conversou aquele dia na loja, eu corrijo orçamento por orçamento. Então, eu olho tudo direitinho. Então, vamos lá, eu pego o orçamento com vocês de iluminação. Aí chega para mim, né, aquele descritivo lá, que é de acordo com o projeto. Eu vou olhando item por item, às vezes tá entendendo? Correto. Para ver se bate, entendeu? Para ver se não vai ter perda. Isso daí também foi uma coisa que eu não era assim no início. Mas foi assim, às vezes dava um errinho numa obra, uma dor de cabeça em outra obra. Então, foi algo que eu fui fazendo ao longo do tempo. Foi desenvolvendo esse método, Fui né? desenvolvendo, entendeu? E hoje em dia a gente tem, assim, realmente uma obra muito mais tranquila. Então, eu tenho uma obra mais tranquila. Eu sei exatamente o que é que o cliente comprou, o que é que ele deixou de comprar, foi com qual fornecedor. E também, assim, eu acho que é filtrar também os fornecedores e trabalhar com lojas, empresas que tenham um atendimento bom, sabe? Que façam um atendimento... Suporte, exatamente, né? Exatamente. Não é só preço, né? Existe o preço, claro, a gente busca um preço justo, né, para o cliente. Claro, né? Ninguém também vai querer pagar qualquer valor, mas existe também a questão do atendimento, da qualidade, né, do que a gente está indicando. É muita responsabilidade, né, a indicação. Então, eu tento ao máximo, assim, ficar a par de tudo, entendeu? E aí é dessa forma. E eu me divido assim. Tem dia que eu fico no escritório projetando, tem dia que eu estou corrigindo orçamento. Até teve um dia que... Eu até falei pro meu consultor lá da LAMP, né, o Pedro. Aí tem um dia que eu falo assim, Pedro, hoje eu passei o dia corrigindo orçamento. Então, eu tava só corrigindo orçamento. Aí eu passo o dia lá falando com ele no WhatsApp, entendeu? Aí vai e volta, eu peço para ele ajustar uma coisa. Aí ele fala, não, mas é porque isso aqui ou saiu de linha ou não tem mais, né? E aí o que é que a gente faz? Aí a gente vai conversando até ajustar tudo. Isso aí é muito importante. E às vezes um ajuste desse numa conferência de orçamento já reflete um ajuste no próprio detalhamento, né? Sim, com certeza. Para a pessoa lá na frente, na obra, quando estiver executando, ele olhar o produto e reconhecer lá na legenda do projeto. É um trabalho, é um vai e vem, assim. Com certeza. Que acaba sendo um pouco de retrabalho, mas, na verdade, é um cuidado a mais que você tem para a gente ter a perfeição no acompanhamento da obra, na execução e... Não, e assim, evita a dor de cabeça da obra, entendeu? Então, assim, não adianta você não fazer isso para não ter essa questão do retrabalho e depois você ter uma dor de cabeça lá, entendeu? Te ligarem lá, o pessoal na obra, ninguém tá entendendo nada. Então, assim, o segredo é deixar bem redondinho. O cliente, você, fornecedores, detalhamento, deixar tudo assim, bem redondinho mesmo, que aí é sucesso, né? Dá tudo certo na obra. Eu percebo que tem um perfil mais objetiva, né? Então, tipo, tu não quer que as coisas deem errado, assim. Então, por isso eu tento, né? Por isso tu tenta sempre tá por dentro de tudo que tá acontecendo e tal. Eu imagino, tipo assim, o quão disso é mais trabalho, porque seria mais fácil, tipo assim, alguém corrige, me dá só o orçamento detalhado que eu vou corrigir e tá tudo certo. Assim, eu imagino o quão de trabalho isso dá mais, mas assim, tu percebeu que esse método ele não geraria impactos negativos lá na frente, né? Criou a tua rotina, assim, para esse processo. Só um ponto também. É um cuidado a mais no projeto e isso, com certeza, precisa de mais tempo, né? E muitas vezes o cliente chega querendo o projeto para ontem. Como é que tu consegue lidar com essa questão dos prazos, do cliente apressando e, ao mesmo tempo, você, dentro dessa metodologia, precisa de mais tempo, né? Como é que tu consegue lidar com isso? Eu costumo brincar, assim, com todo mundo que eu converso, assim, sobre isso, que, assim, nunca chegou um cliente para mim com prazo. Assim, com prazo grande, entendeu? É uma coisa impressionante. Por mais que eu fale, às vezes, até uma pessoa que já sabe que vai querer fazer comigo, né, mais pra frente, mas o pessoal deixa assim mesmo pro último minuto pra fechar. Então, assim, realmente, às vezes, por exemplo, tem um caso que eu sempre dou um jeitinho e que eu faço rapidinho e que eu passo na frente, assim, dos outros projetos, que é, por exemplo, quando é quarto de bebê.
que a cliente está grávida. Aí eu falo, não, né? Vou ter que dar um jeito, vou aqui me virar nos 30, entendeu? Então, eu sempre passo na frente. É um projeto que eu sempre tento dar um jeitinho de entregar mais rápido, eu já coloco um prazo menor. Normalmente, eu consigo entregar até antes mesmo do meu prazo, entendeu? Então, assim, essa é uma das situações. Quando é um projeto normal, digamos assim, né? Que não tem essa questão da grávida, eu, de verdade, assim, eu deixo bem claro para o cliente na época do fechamento o meu prazo. Realmente, para eu dar esse atendimento, eu não consigo ter um prazo tão express assim, né? Eu tenho um prazo um pouco mais prolongado. Né? Exatamente. Mas aí acaba que filtra o meu cliente. Então, o cliente que ele me procura, ele já é um cliente que é mais nesse perfil, entendeu? Que ele quer um atendimento mais personalizado. E, às vezes, ele já está vindo porque algum colega que fez comigo está indicando para ele já sabe que eu sou assim, entendeu? Então, faz com a Natália, que ela ajuda em tudo, acompanha, né? Tá presente em todos os momentos. Então, assim, foi uma forma realmente que eu achei melhor de trabalhar, entendeu? Eu não vejo nenhum problema em outras formas de trabalho, é só a forma mesmo que funciona para mim e para os meus clientes. E é como eu estou dizendo, eu acho que acaba chegando para mim clientes com esse perfil, tá entendendo? Que buscam esse perfil. Natural, né? E aí, assim, quando eu vou fechar o contrato, eu deixo bem explícito para ele os meus prazos, né? O meu prazo é esse e tudo. Às vezes ele fala, não tem como fazer menos. Se der, eu faço, entendeu? Mas também, se não der, eu deixo bem claro. Então, assim, é dessa forma mesmo que a gente vai tentando organizar, né? E fazendo tudo dar certo. Que é aquilo que tu falou. Às vezes você economiza um tempo numa entrega no projeto e tem um problema numa obra que gera um desperdício financeiro, um desperdício de tempo, às vezes mais tempo ainda. Tempo teu, tempo do cliente, tempo da obra em si, que a obra é um negócio assim, complicado, já tem muita chance de ter problema para ainda você entregar um projeto que dê abertura para ter mais problemas. É bem interessante essa tua forma de trabalhar, porque assim, às vezes, muitas das vezes, essa pressão do cliente por prazo acaba que faz a pessoa pular algumas etapas, né? Com certeza. E até mesmo esse teu método de corrigir orçamentos, como não é uma obrigação em si da profissão, é um diferencial gigantesco, porque realmente leva muito tempo. Até, tanto é que ela me falou, tipo, corrige. De que hora tu faz isso? À noite. Às vezes à noite, E eu corrijo item por item, né? Eu não só vejo se as quantidades estão batendo, né? Eu olho item por item. Como eu falei, no caso da iluminação específica, eu olho potência, eu olho grau de abertura. O que te obriga a ter conhecimento em todas essas áreas, né? Conhecimento a mais, além da arquitetura, além da coisa que tu já projeta ali, em todas essas áreas, que é porque tu tem que saber. Conhecimento mais técnico, né? Dentro de cada, de iluminação, de revestimento. Lembrando que as lojas, as empresas, elas me ajudam também, entendeu? Então, assim, às vezes chegou um produto novo, né? Que eu não tenho o conhecimento porque ele é novo ali no mercado. Eu pergunto, entendeu? Então, assim, eu não tenho esse problema de perguntar. Eu tiro dúvida. Então, eu falo, como é que faz? Como é que a gente faz com essa luminária? Dá certo, entendeu? Nessa situação. Então, eu trabalho em conjunto, né? Sim. Então, é sempre um trabalho em conjunto. E a gente se ajudando, assim, eu acho que dá certo, né? A gente consegue fazer a obra fluir. Total. Na iluminação, a reciclagem de tecnologia É diária, né? Diária. A gente mesmo, na loja, a gente tem semanalmente, né, Thiago? Treinamento de equipe, porque é toda hora chegando novidade. A gente tenta repassar através da nossa lista de transmissão. Até na hora de orçar um projeto, olha, tem um produto novo que está fazendo esse mesmo efeito. Sim, e aí, com certeza. Eu acho que isso é um negócio bem bacana que a gente tenta fazer nos nossos atendimentos. E eu acho que tu dá uma chance a mais para que a gente faça isso, porque como tem esse momento da correção do orçamento, é uma conversa a mais e acaba surgindo novas ideias. Olha, isso aqui chegou um novo, né? Tem outra opção de ângulo, tu acha que é interessante, né? Então, às vezes tem uma peça que se encaixa mais, às vezes também tem uma peça que não é que ela se encaixa mais, mas às vezes ela tem um custo-benefício para o cliente melhor. Então, eu levo isso em consideração também, entendeu? Porque a gente sabe que hoje em dia uma obra, ela tem, assim, são muitas variáveis, né, dentro de uma obra. Então, assim, muito dinheiro também a ser gasto pelo cliente. É um investimento, né, alto que ele coloca. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado também, né, de avaliando o custo-benefício, quanto cada cliente tem disponível para aquela obra, para gastar, né. Não é só a gente fazer assim, tá aqui o projeto e se vira, né, para o cliente. E às vezes ele fica, mas tá fora do meu orçamento. Então, assim, muitas vezes eu tento encaixar também, entendeu? O orçamento do cliente, né, no que a gente tem disponível na loja. Então,
essa parte que você falou, assim, né, de às vezes esse feedback dos produtos novos, muitas vezes são produtos que têm um custo-benefício, chegam com um custo-benefício melhor. Então, eu aproveito também para, às vezes, fazer esses ajustes de orçamento também, quando o cliente solicita, né? Claro, o cliente também tem a opção de fazer, né, tudo do jeito que está no projeto, mas quando ele pede para a gente dar uma enxugada, eu tento também, junto com a loja, entendeu? Fazer isso. É uma tentativa, né? A gente tenta fazer o melhor possível para o cliente, em todos os aspectos aí do projeto. Entendi. Óbvio, sem perder a personalidade do teu projeto, né? Ah, com certeza. Até porque eu sou bem criteriosa com isso. Isso era um assunto que eu ia falar. Tipo assim, às vezes eu percebo que tem clientes que querem mudar e tal. Como tu consegue, tipo, porque às vezes conduzir o cliente para que ele siga o que está ali, porque existe diversas variáveis, como tu falou, a questão do gosto pessoal, ou então a questão do valor, o quanto que ele está disposto, né? Tu já cria o projeto, né, fazendo essas alterações, pensando nisso, como que tu consegue conduzir ele para esse caminho, assim? Olha, é assim, o cliente... Eu gosto, na reunião do briefing, eu gosto de perguntar para ele quanto ele gostaria de investir naquele projeto. A maioria me fala. Alguns clientes não gostam muito de falar. E aí, às vezes, eles falam assim... Tem uns que mentem, também. Que dizem, não, eu quero gastar... Tipo assim, ele quer gastar 50, não, eu quero gastar 30, pra ver se cola. Já pra ver se consegue entrar no 50, né? Já pra deixar aquela gordurinha. Mas, assim, na realidade, eu tento perguntar, eu peço pro cliente ser o mais aberto possível, eu falo, olha, a gente tá junto aqui nessa missão desse projeto. Então, assim, quanto mais aberto você for comigo, melhor eu vou conseguir desenvolver o seu projeto, né? Então, assim, eu tento demais dessa forma. Alguns clientes não gostam de falar, tem cliente que fala assim, gosta muito de falar assim, eu quero gastar intermediário, nem muito nem pouco. Aí eu, mas o que é intermediário, né? Porque às vezes intermediário para um cliente meu é mais, né? E às vezes intermediário para outro cliente meu é bem menos. Então fica aquele ato. Mas assim, eu tento de verdade, eu tento sentir o cliente, entendeu? Eu tento sentir. Então eu mostro referência do que já foi feito, eu dou uma ideia. Eu não consigo, a gente não consegue, a gente sabe que assim, os preços mudam diariamente, né, das coisas. E geralmente sempre para mais, né? Infelizmente, assim, eu queria até que a arquitetura fosse mais acessível. Porque quanto mais acessível ela fosse, mais a gente teria mais projetos, a casa das pessoas seriam mais bonitas e tudo mais. Às vezes o pessoal não decide fazer o projeto com medo do exatamente. Que vai ter que investir, né, para executar. Não, com certeza. E aí, assim, quando o cliente se abre comigo nessa reunião do briefing, aí eu já faço o projeto dentro daquela expectativa que ele quer gastar. Então, assim, o cliente chega para mim, eu tenho tanto para gastar, eu tento ao máximo encaixar ali. Como os orçamentos variam muito, né? Quando os orçamentos chegam, se tiver ficado acima daquele valor que ele queria gastar, a gente tenta justamente fazer esses ajustes nos orçamentos, tentando encaixar da melhor forma possível. Agora, claro, eu costumo sempre falar assim, eu digo para os meus clientes assim, olha, eu sou muito sincera. Eu sempre falo para eles, olha, eu sou muito sincera. Quando é algo que eu acho que vai prejudicar o projeto, eu falo, entendeu? Então, assim, quando dá para substituir, eu digo, não tem problema. Tem esse aqui, é legal também, dá certo. Não é o que estava no projeto, mas dá certo. Aí, ok. Agora, sim, muitas vezes o cliente quer mudar por uma coisa que nem você falou, né? Essa é uma coisa que vai prejudicar muito. Que vai estragar. Exatamente, literalmente vai estragar. E às vezes a gente fica morrendo de pena, né? Porque, assim, pelo menos pra mim... Às vezes já investiu tanto e aí ainda tá ali, às vezes, no final... que é aquela história do nadar e morrer na praia, né? Que acontece muito na etapa da finalização do apartamento. Mas eu percebo, só te interrompendo um pouquinho, que os seus clientes têm tipo uma relação de respeito. Engraçado, que apesar da tua pouca idade, né? Assim, tu é uma menina jovem, já tá no mercado há um tempo, mas eu percebo até clientes mais velhos assim, Natália, o que tu acha? Tipo assim, a relação de confiança, que eu acho que é justamente isso. Tipo assim, existem profissionais que vêm, aí o cliente assim, eu quero botar isso aqui, o profissional... Tá, tipo assim, eu percebo que ele não consegue. E o cliente pergunta pra ti, o que é que tu acha? Por mais que, às vezes, talvez ele não tá tão inclinado àquilo, então talvez se ele vier sozinho não escolhesse aquilo, mas ele pergunta, o que é que tu acha? Isso vai ficar bom? Né? Então, é justamente essa relação de confiança que eu acho que consegue construir com essa tua postura. Com certeza. E você vê que eu falo mesmo, né? Então, assim, eu chego na loja, às vezes eu falo, olha, esse eu não gostei, eu não gosto, entendeu? Acho que esse não vai combinar. Agora, assim, eu tento falar sempre com jeitinho, né? Eu não vou... Às vezes chegar pro cliente e falar, esse que você gostou eu acho horrível, entendeu? Até porque também, né?
pessoal, não né? precisa, gosto é muito pessoal. Mas eu tento dar um toque. Então eu falo assim, olha, esse que você... Por exemplo, esse era do projeto. Você gostou desse que eu realmente acho que não combina. Mas a gente tem uma terceira opção que eu acho que vai ficar legal. Então eu sou muito assim com os meus clientes, entendeu? Uma e certa assim, flexibilidade, sim, com né? certeza. Mas mantendo ali um padrão, né? Até porque vai ter a minha assinatura, né? Naquele ambiente, naquele apartamento ou naquela loja. Um portfólio, né? É um portfólio. Então, assim, eu costumo dizer que o interesse do projeto ficar bom, ele é de ambos os lados. Ele é do cliente, porque vai ser a casa dele, né? Mas ele é de mim como arquiteta também, porque vai ser o meu portfólio, né? Meu nome está estampado ali. Total. E, assim, a maioria dos meus clientes, apesar de eu tentar trabalhar ao máximo o Instagram, né? Divulgar, fazer stories e filmar as minhas obras, ainda assim, a grande maioria dos meus clientes não é pelo Instagram. Vem, sim, pelo Instagram, alguns, mas a maioria é por indicação. Então, assim, é um cliente que fala para o outro, ou então, assim, um cliente que vai na casa do outro, às vezes, aí olha, ai, que lindo o teu apartamento, quem foi que fez, né? Eu sempre pergunto assim, quem foi que fez? Aí, ai, foi minha arquiteta tal, Natália Leal, eu gostei muito dela, ela é ótima e tal, e assim vai, entendeu? E assim vai. Por isso que eu digo que normalmente... São os melhores, que aí cai de novo naquele assunto que a gente estava falando no começo, né? Como ele já vem por outro cliente, às vezes já vem avisado, mas deu o tempo dela, do projeto dela e tal, exatamente. Que vem bem perfeito. Exatamente. Né? Exatamente. E já vem, como é, digamos assim, adestrada. É bem isso. Para a tua forma de trabalho. Isso, exatamente. E claro que, assim, eu avalio cada situação. Então, vamos supor, essa questão do prazo. Se for um cliente que realmente tem uma urgência de prazo, né? Por exemplo, projeto comercial, um projeto que a gente tem que fazer mais rápido mesmo. Porque é como se fosse assim, o business está parado, não entra dinheiro, né? Como é que o cliente vai girar a vida dele? Só saindo, só gastando. Então, assim, eu tento fazer mais rápido, projeto comercial. Projeto residencial, aí depende, né? Por exemplo, essa história da grávida, eu faço mais rápido. Quando o cliente, assim, realmente, assim, ai, Natália, eu tô pagando um aluguel, eu tenho que sair, eu tenho que entregar em um mês, aí eu tento agilizar o máximo possível, entendeu? Então, assim, a gente faz o possível para que dê tudo certo, né? E para que as coisas fluam mesmo aí na questão do projeto. Uma curiosidade, assim, quando acontece de o cliente fazer modificação, depois de aprovar todas as etapas, e na obra fazer uma modificação, não de escolha contigo na loja, mas uma modificação de obra mesmo. Bota uma tomada bem aqui, uma coisa assim. Que sempre tem esse perfil, né? Como é que tu consegue... eu vou te dizer uma coisa. Se o cliente estiver fazendo com a minha equipe a execução, dificilmente isso vai acontecer, passar batido por mim, porque sempre os meus fornecedores são bem fiéis, né? Assim, a mim. Então, eles sempre vão entrar em contato comigo. Tu também tem uma equipe de obra, um pessoal isso, já que... eu tenho uma equipe, assim, eles não fazem parte do escritório, mas eu indico já há bastante tempo. Então, eles sabem como eu gosto de trabalhar. Então, conhecem meu jeito, sabe? Então, assim, tudo eles falam comigo. Então, assim, Natália, o cliente pediu para fazer tal coisa, o que é que tu acha? Aí, se for uma coisa que eu acho que não tem nenhum problema, que não vai prejudicar, porque lembrando, né, sempre a gente tá pelo bem do projeto, né? Então, eu quero que dê tudo certo. Então, assim, se for um cliente, uma besteira, acrescentar uma tomada, igual você falou, aí eu falo, não, pode fazer, tranquilo. Se for uma coisa que eu acho que não dá certo, em vez do fornecedor dar um não para o cliente, eu prefiro eu conversar com o cliente. Então, eu digo assim, não, para o fornecedor, não, deixa eu falar com o cliente, né? Ver o que é que eu consigo. Aí eu converso com ele, explico, né? Dou os prós e os contras. E agora sim, a decisão final é do cliente, né? Então, como o apartamento é dele, ou a loja é dele, ou a sala comercial é dele, então, assim, a gente dá todo o nosso know-how, né? O nosso know-how como profissional. Mas quem dá a palavra final é o cliente. Eu sempre digo, né? O cliente, ele manda, né? E a gente vai só tentando fazer da melhor forma possível. Então, basicamente, é isso. E outra coisa, a gente falou dos orçamentos, né? A conferência. E esse acompanhamento em lojas, hoje em dia, com essa coisa de WhatsApp e tudo, não é tão necessário ir junto com o cliente nas lojas, mas aí vai depender também da forma de trabalho de cada profissional. Como é que tu faz isso dentro dessa tua metodologia de trabalho? Como é que tu... Olha, é uma coisa que tu faz questão de ir pessoalmente, já que tu gosta desses métodos mais... Olha, assim, realmente o WhatsApp facilitou muito, né? Em muitos aspectos da vida da gente. Então, assim...
de fato, tem muita coisa que a gente consegue resolver à distância e tudo. Mas eu confesso que eu sou um pouco a moda antiga. Então, assim, eu gosto de acompanhar o cliente na loja, entendeu? Eu sonho junto com o cliente, realmente. Então, assim... E o cliente gosta também, né? É notório como ele gosta que o arquiteto esteja do lado. O arquiteto acompanha, né? Eu gosto demais, eu faço questão de ir. Eu só não vou quando realmente o cliente não quer. Porque, assim, tem alguns clientes que se sentem mais à vontade em ir sozinhos. E, para mim, não tem problema nenhum. Então, assim, quando ele vai só, se ele quiser, às vezes o cliente vai só e chega na loja e fica me mandando foto, né? Às vezes, na própria Lamp isso já aconteceu. Então, o cliente foi só, preferiu ir só, às vezes, até por conta de horário também, às vezes não bate e tudo. Aí ele vai só, mas chegando lá ele fica me mandando foto, eu ajudo da mesma forma, faço todo o atendimento pelo WhatsApp, não tem problema nenhum, entendeu? Mas eu, particularmente, prefiro acompanhar, prefiro escolher tudo junto. Mas deixo livre, né? Principalmente essas peças, às vezes, que dão mais chance da pessoa escolher outra. Quando você sai da parte mais técnica e vai para mais decorativa. Isso, exatamente. Tipo o pendente da mesa de jantar, ou saindo do campo da iluminação, sei lá, os móveis, né? Essa parte sofá, poltrona. Isso aí, na minha opinião, né? Eu acho que a maioria dos profissionais, hoje em dia, tendem a acompanhar menos por causa dessa coisa de você poder resolver pelo WhatsApp. Eu acho um diferencial, você ter essa disponibilidade de ir junto com o cliente. Concordo. Eu acho que, imagino que a maioria dos clientes até prefira, porque já tem a opinião lá na hora, já decide. E realmente, às vezes, é até uma coisa de atenção mesmo. E para alguns clientes é até um passeio, né? Com certeza. Eu vou sair tomar um hoje com a minha cappuccinozinho, arquiteta. comer um bolinho, né? Eles adoram mesmo. Um momento, a grande maioria gosta. E é o momento, acho que é a parte mais legal da obra, que a obra é muito estressante. Então, verdade. Em geral, é muito estressante, né? Então, o cliente, imagino que não gosta de ficar acompanhando a obra. Ele quer chegar naquela hora, quando é que vai chegar a hora da gente ir nas lojas, começar a ver tapete, começar a ver iluminação. Exatamente. E é legal poder contar com essa atenção, e né? às vezes eu procuro o quê? Reunir tudo no mesmo dia ali. Eu faço várias visitas com o cliente. Então, assim, eu vejo móvel solto, eu vejo iluminação, tudo no mesmo dia. Às vezes a gente começa de manhã e para até no final do dia. Para almoçar ali junto com o cliente, já conversa, coloca em dia os assuntos da obra, entendeu? Então, é muito bom. Mas, como você falou, claro que tem algumas coisas que não precisa a gente ir. Por exemplo, a iluminação técnica, igual você falou. Tanto que lá na Lamp, eu pego o orçamento da iluminação técnica pelo WhatsApp. Aí, quando o orçamento está todo prontinho, eu mando para o cliente. E a decorativa eu vou escolher com o cliente. Por quê? Porque a técnica não vai adiantar, né, a gente ir lá. Até porque, imagina, a gente abrir todas Já as luminárias técnicas. Né? É bem especificado. E também, assim, imagina a gente abrir toda a iluminação técnica para o cliente ver lá na loja, né? Tem coisa que ele, às vezes, não vai nem entender onde vai cada peça, né? Então, assim, não tem necessidade. Talvez fique até mais perdido, né? Exatamente. O interessante para ele é o resultado, né? O tipo, exatamente. Que isso já pega do briefing, qual é o tipo de atmosfera que a pessoa vai querer no ambiente, na casa, né? Agora, a decorativa, aí não, eu faço questão. Que aí realmente... E até uma saída mais leve, né? Do que se fosse para escolher a iluminação técnica, né? Uma saída divertida, igual vocês falaram. Então, assim, ver as peças, ver o que tem de novidade. E aí, o que é legal? Quando eu vou com o cliente para ver as novidades, acaba que eu absorvo as novidades também. Então, isso acontece muito. Às vezes, eu tô com um cliente vendo uma proposta, mas eu já fico vendo coisa que dá certo para outro cliente. Então, eu já fico, assim, batendo foto, mandando vídeo, entendeu? Então, assim, é um trabalho constante, né? A gente tá sempre envolvido ali naquilo. Uma esponjinha, né? Sempre absorvendo informações, criatividade, para poder desenvolver nos próximos projetos. Às vezes você já vê uma peça interessante para um projeto que está fazendo 3D no escritório. Exatamente. E aí vou aproveitar para falar que a gente tem os nossos bloquinhos 3D, né? Eu sempre uso. Que às vezes, tem bloquinho desse aqui? Tem, já colocamos. Ou então, não, vou providenciar. Sim, que aí já vê a peça, já joga na maquete. Não, o bloquinho ele é muito importante, porque o cliente, geralmente, ele é bem visual. Então, normalmente, o que a gente coloca no render, mesmo a gente falando para o cliente, tá esse, mas a gente pode trocar, a gente pode ver uma outra opção. Mesmo assim, geralmente ele gosta do que a gente colocou no render, né? Nas imagens. Porque já visualizou no contexto. Visualizou. E a gente não pode esquecer que nós, arquitetos, a gente consegue visualizar uma coisa sem, de fato, ver, né? A gente visualiza sem ver. Mas o cliente não, às vezes ele gosta realmente de ver, entendeu? Então, por isso as imagens são tão importantes e os bloquinhos são tão importantes, né? Bloquinhos novos, atualizar, né? Muito bom. Ajuda muito a gente. Essa coisa da imagem que você pontuou que entrega
No começo da conversa, você falou que entrega a imagem renderizada. Isso não são todos os escritórios que fazem também, né? Isso também é um super diferencial. E a pessoa conseguir já visualizar. Mas também para isso, para não ter que ficar fazendo modificação, porque a imagem demora muito tempo, né? Olha, como é que eu faço essa questão das imagens? Realmente a imagem demora muito tempo. Ela é um custo, né, para o escritório. Também tem essa questão do custo, né, um custo alto. Então, assim, o que é que eu faço com relação às imagens? Eu faço a primeira leva ali das imagens renderizadas, até porque eu faço questão, porque, por exemplo, a iluminação, como é que o cliente vai ver se eu mostrar só no 3D, sem renderizar? Para a gente ver a iluminação, né, colocada no ambiente, a gente tem que renderizar. Então, não tem outra opção. Então, assim, eu faço o renderizado uma vez. E aí, as alterações que o cliente pedir, aí eu já faço só no 3D ou direto no detalhamento, entendeu? Eu não refaço as imagens renderizadas. Realmente, as imagens eu faço apenas uma vez. E aí, depois... Porque é só para ele ter uma visão, né, global ali do projeto dele. Então, assim, alterei uma besteirinha, uma cor. Não tem necessidade da gente refazer a imagem para mostrar isso para o cliente, né? Então, assim, são raras as vezes, realmente, que a gente acaba refazendo mesmo a imagem. E esse ponto da renderização, o pessoal não tem noção quanto tempo, custo que é altíssimo. Custo e tempo. E o tempo, né? Muito tempo para renderizar uma imagem. Exatamente. E assim, eu faço bastante imagem. Então, por exemplo, se eu pegar um apartamento, vamos supor, um apartamento mais para grande, assim, de 250 metros quadrados, eu faço ali cerca de 40 imagens. Então, imagina a gente ter que refazer 40 imagens, né? A gente perderia dias e dias lá no escritório, além de um custo altíssimo, né? Da renderização das imagens. Então, realmente não tem como. Mas, assim, geralmente o cliente, isso não atrapalha, entendeu? O processo dele, ele consegue visualizar e dá tudo certo. Normalmente dá tudo certo. Muito bom conhecer a tua metodologia. Eu acho que é um espaço que a gente abre para poder conversar com o público em geral, para os próprios clientes entenderem como funciona o teu trabalho, quais são os teus diferenciais, né? E também a gente tem muito estudante ou recém-formado que segue a gente, que é legal visualizar como é importante você definir uma forma de trabalho. Porque é engraçado, tipo assim, a Natália, por ser alguém mais objetiva, prática, tipo assim, a gente imagina que, né, mais uma vez falando, uma menina jovem, tal e tal, mas aí a visão dela é o quê? Aquele cliente trabalhado. Né, porque às vezes você tá muito, se jogou no mercado e quer, tipo, pegar muitos clientes, quer fazer muito projeto, não, e o teu cliente é justamente outra visão, é trabalhar aquele cliente, é trabalhar a indicação, né, trabalhar cada detalhe daquele projeto, que é para aquele cliente sentir completamente satisfeito e indicar, e aquele projeto ser teu portfólio, né? Não é aquela coisa, tipo assim, voltado muito para as redes sociais, tipo assim, vou postar isso, vou postar aquilo, que é para trazer mais gente. Não, é trabalhar cada projeto de forma única, individual, entendendo, como tu falou, entendendo a necessidade de cada cliente. E eu achei isso muito interessante, porque realmente a minha visão que veio de fora era outra. E quando a gente começou, muito interessante saber os teus processos, o quanto criteriosa tu é. Acho que é por isso que o teu Instagram não, né? A sua carreira é uma carreira de sucesso, já está no mercado há tanto tempo. E quem quiser conhecer mais o trabalho da Natália, só seguir ela lá no Instagram. A gente vai deixar aqui o @do Instagram dela. E é isso. @NL Arquitetura. Pronto. Apesar que, como eu disse, né, o Instagram ele é um complemento do trabalho da gente. Ele não é o foco, né? Ele não é meu foco. Ele é só tipo uma vitrine, digamos assim. Imagina uma loja, né? Que você vende coisa. É a gente vende o nosso serviço, né? Então é uma vitrine. Mas, assim, ele não é o principal, mas, assim, cada dia mais a gente tenta trabalhar nele também. Então... Natália, a gente está chegando ao final do nosso podcast. Eu queria te pedir tipo, uma dica para quem está se lançando, para quem está assistindo esse podcast, tipo assim, foca nisso, um profissional recém-formado que vai abrir seu escritório, uma dica que tu daria, assim, que para ti fez toda a diferença para tu encontrar esse teu método. Para ele encontrar o dele, o que tu diria? Tipo assim, vai por aqui, o que tu diria, uma dica assim para... Olha, o principal que eu acho, não é uma dica muito palpável assim, mas vai dar para vocês entenderem. O principal que eu acho é você ser audacioso, entendeu? É você ir sem medo nas coisas, arriscar e fazer acontecer. Porque eu, por exemplo, eu não tive nenhum empurrãozinho, entendeu? Eu comecei realmente na profissão totalmente do zero, entendeu? Então, assim, é você conquistar dia a dia, não se comparar com os outros, entendeu? Do mercado. Eu acho isso muito importante, é você se comparar somente com si mesmo, entendeu? E cada dia evoluindo, Você notar, você pega um projeto pequeno, aí você faz o máximo, faz aquele projeto ali, dá o seu 100%, entendeu? Faz uma renderização boa, né? Que atrai o cliente. Sim. Então, assim, eu acho que é realmente se esforçar,
entendeu? É ser esforçado, é ser audacioso, realmente ser pra frente, assim, entendeu? Fugir do óbvio, né? Que Fugir todo mundo do óbvio. faz. Exatamente. E tentar achar o seu diferencial. Sim. Né? Porque, assim, esse assunto que a gente conversou de diferencial lá do escritório e tudo, ele é o meu diferencial, mas tem escritórios que já tem outros aspectos, né? Que talvez se encaixem com outras personalidades de clientes. Então, assim, é achar o seu diferencial. Porque o mercado, né, é grande e cheio. Tem diversos perfis, né? É importante o que tu falou, traçar o seu perfil, focar nele e ir, assim, exatamente, bem interessante. E ser verdadeiro à sua essência, né? Ser honesto no seu trabalho. É isso. Muito bom bate-papo. Adorei. Que bom, gente. Adorei também. Foi ótimo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui a abrir aqui sua metodologia, né? Sua forma de trabalho, dar esses conselhos tão importantes, né? Que a gente tem para falar para os outros profissionais. Com porque certeza. Isso, acho que estava até conversando mais cedo na arquitetura, a gente tem pouco dessa troca de realmente mostrar como você trabalha e para o outro ver como é e tentar se adaptar também e encontrar a sua metodologia. Muito bom. Muito obrigada. Não, muito eu obrigada agradeço, mesmo. gente. Foi ótimo, muito obrigado. E é isso, quem quiser acompanhar mais podcasts, segue a gente, compartilha com os amigos. A Natália sempre aparece lá no nosso Instagram, ela também aparece no Instagram dela, dá dicas também. Quem quiser contratar a Natália também, é só ir lá no Instagram, né, Natália? E é isso, obrigado por todo mundo que assistiu até aqui e até mais. Tchau, Até obrigada. mais, tchau. Você já conhece nossa loja? Nós, da Lamp Store, estamos na Rua Torres Câmara, em Fortaleza, Ceará. E aqui você encontra tudo para a iluminação técnica, decorativa e área externa. Venha conhecer! Tudo sobre iluminação você encontra aqui.